Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! BíbliaCast! Uhul! E para você ter a melhor experiência com a gente, já clica na nossa carinha. Se você está pelo celular, a engrenagem vai aparecer aqui em cima, ou pelo computador, a engrenagem está aqui abaixo. E já seleciona a imagem de alta qualidade, para ela não ficar oscilando e você ter a melhor experiência conosco. E hoje é dia de lermos Levíticos 26, 27 e números 1 e 2. Consequentemente, vamos terminar Levíticos já hoje. Você vai ler mais um livro! E no próximo episódio você já vai ver o resumão, então, de Levíticos. E como a gente gosta de avisar para vocês, vamos fazer essa leitura agora. E no final a gente faz a nossa análise, o nosso entendimento para você aprofundar ainda mais. Então, fica com a gente até o final, hein? E vamos de Levítico 26, a recompensa da obediência. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, eu mandarei a vocês chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000 e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. O castigo da desobediência. Mas, se vocês não me ouvirem e não puserem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de pôr em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu trarei sobre vocês pavor repentino, doenças e febres que tirarão a sua visão e definharão a sua vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu quebrarei o seu orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará a sua colheita, nem as árvores da terra darão o seu fruto. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão os seus filhos, acabarei com os seus rebanhos e reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos.
Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Eu trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se, apesar disso tudo, vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês, e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os seus altares idólatras. Despedaçarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos e rejeitarei vocês. Deixarei as cidades de vocês em ruínas e arrasarei os seus santuários e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra a ponto de ficarem perplexos seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada, as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. E a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros, como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim, vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos o devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Mas, se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão. E também me lembrarei da terra, que por eles será abandonada, e desfrutará os seus sábados, enquanto permanecer desolada. Receberão o castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei, para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas, por amor deles, eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. São esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. Capítulo 27. Disse o Senhor a Moisés: Diga ao povo de Israel o seguinte: quando alguém fizer um voto especial dedicando pessoas ao Senhor, deve ser feito conforme o devido valor. Um homem que tenha entre 20 e 60 anos de idade pagará o valor de 600 gramas de prata, tomando como base o padrão de pesos do tabernáculo. Uma mulher que tenha entre 20 e 60 anos pagará o valor de 360 gramas. Se for um menino ou jovem entre 5 a 20 anos,
pagará o valor de 240 gramas de prata. Se for uma menina ou moça, pagará o valor de 120 gramas. Se for um menino entre 1 mês e 5 anos de idade, pagará o valor de 60 gramas de prata. Se for uma menina, pagará o valor de 36 gramas de prata. Um homem de mais de 60 anos de idade pagará o valor de 180 gramas de prata. Uma mulher dessa idade pagará o valor de 120 gramas. Se a pessoa que fez o voto for muito pobre para pagar o valor estabelecido, procurará o sacerdote, que decidirá o valor a ser pago de acordo com as posses daquela pessoa. Se um doador prometeu, mediante voto, dedicar um animal ao Senhor, esse animal dado ao Senhor será considerado santo. O doador não poderá trocar um animal por outro. Ele não poderá trocar um animal bom por outro ruim, nem um animal ruim por outro bom. Se, porém, por algum motivo os trocar, ambos serão consagrados, pertencendo ao Senhor. Se o que ele prometeu mediante voto for um animal impuro, que o Senhor não aceita, deve ser apresentado ao sacerdote, que fará a avaliação, seja boa, seja bom, seja ruim. A avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Se o dono desejar resgatar esse animal, deverá pagar o preço estabelecido acrescido de 1/5. Se um homem dedicar sua casa ao Senhor, chamará o sacerdote para fazer a avaliação da casa. Se esse homem quiser resgatá-la, terá de pagar o preço da casa acrescido de 1/5. Se alguém dedicar ao Senhor uma parte das terras da sua família, o preço dessas terras será calculado de acordo com a semeadura, com a seguinte base: 600 gramas de prata para cada barril de semente de cevada. Se a sua terra for dedicada durante o ano do jubileu, o valor será integral. Mas se a terra for dedicada depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com os anos que faltarem para o ano do jubileu seguinte. Caso queira resgatar a terra que dedicou ao Senhor, o dono terá de pagar o valor estabelecido, acrescido de 1/5, e a terra voltará a ser sua. Mas se ele não a resgatar, ou se tiver vendido a terra a outra pessoa, não mais poderá resgatá-la. Quando a terra for liberada no ano do jubileu, será santa e pertencerá ao Senhor, como terreno dedicado a ele, e se tornará propriedade do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor um campo que comprou e não for parte da sua herança, o sacerdote calculará o valor tomado como base os anos que faltam para o ano do jubileu. No mesmo dia, o homem pagará o seu valor e dedicará o dinheiro ao Senhor. No ano do jubileu, a propriedade será devolvida àquele de quem foi comprada. Todas as avaliações serão feitas de acordo com o peso padrão de prata do tabernáculo. Ninguém deverá dedicar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor, seja cria de vaca ou de animal de menor tamanho. Mas no caso de um animal impuro, proibido para o sacrifício, é diferente. Será resgatado pelo preço estabelecido pelo sacerdote, acrescido de 1/5. Se não for resgatado, será vendido pelo valor estabelecido. Entretanto, ninguém poderá vender ou resgatar quer pessoa, quer animal, quer terras de sua propriedade que tiverem sido dedicado ao Senhor de modo definitivo, pois tudo aquilo que for dedicado dessa maneira será muito santo ao Senhor. Se alguém for condenado à morte segundo as leis do Senhor, não poderá ser resgatado, terá de ser morto. Todos os dízimos dos produtos da terra são do Senhor, quer dos cereais, quer das frutas. Essa parte é santa ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá de pagar o preço dela, acrescido de 1/5. Também de todos os animais criados pelo homem, seja do gado ou do rebanho, o dízimo pertence ao Senhor. De cada 10 animais, um é do Senhor. Não importa se os animais dedicados como dízimos são bons ou ruins. O dono não poderá trocar um animal pelo outro. Se algum animal consagrado como dízimo for trocado por outro, os dois pertencerão ao Senhor, serão santos e não poderão ser resgatados. O Senhor deu esses mandamentos a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel. Números 1. O recenseamento. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai,
no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, todos os seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de família, deverá ajudá-los. Estes são os nomes dos homens que os ajudarão. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurisadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Isacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amissadai. De Aser, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Airá, filho de Enã. Foram esses os escolhidos da comunidade, líderes das tribos dos seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Moisés e Arão reuniram os homens nomeados e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme os seus clãs e as suas famílias, um a um, pelo nome, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E assim ele os contou no deserto do Sinai, na seguinte ordem: dos descendentes de Ruben, o filho mais velho de Israel, todos os homens de 20 anos para cima podiam servir no exército, foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Ruben foi 46.500. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Simeão foi 59.300. Dos descendentes de Gade, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Gade foi 45.650. Dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Judá foi 74.600. Dos descendentes de Isacar, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seu clã e família. O número dos da tribo de Isacar foi 54.400. Dos descendentes de Zebulon, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Zebulon foi 57.400. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Efraim foi 40.500. Dos descendentes de Manassés, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Manassés foi 32.200. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com seus registros de clãs e famílias.
O número dos da tribo de Benjamim foi 35.400. Dos descendentes de Dan, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Dan foi 62.700. Dos descendentes de Asser, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. Os números dos da tribo de Asser foi 41.500. Dos descendentes de Naftali, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Naftali foi 53.400. Esses foram os homens contados por Moisés e por Arão, e pelos 12 líderes de Israel, cada um representando a sua família. Todos os israelitas de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram contados de acordo com as suas famílias. O total foi 603.550 homens. A função dos levitas. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não faça o recenseamento da tribo de Levi, nem a relacione entre as demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas o desmontarão, e sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar no tabernáculo terá que ser executada. Os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Capítulo 2. E o Senhor deu mais ordens para Moisés e Arão. Cada tribo de Israel deve acampar em um lugar próprio, ao redor do tabernáculo, onde colocarão a bandeira da tribo e os símbolos de cada família. Do lado leste, acamparão os exércitos da tribo de Judá junto à sua bandeira. O chefe de Judá será Nasson, filho de Aminadab, e o seu exército, segundo o censo, é de 74.600 homens. A tribo de Isacar acampará ao lado de Judá. O chefe de Isacar será Natanael, filho de Zuar, e o seu exército, segundo o censo, é de 54.400 homens. Depois virá a tribo de Zebulon. Eliabe, filho de Elon, será o chefe de Zebulon, e o seu exército, segundo o censo, é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, segundo os seus exércitos, é de 186.400. Esses homens marcharão primeiro. Do lado sul, acamparão os exércitos da tribo de Ruben, junto à sua bandeira. O chefe de Ruben será Elisur, filho de Sedeur, e o seu exército, segundo o censo, é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O chefe de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai, e o exército, segundo o censo, é de 59.300 homens. Depois virá a tribo de Gade. Elisaf, filho de Deuel, será o chefe de Gade, e o seu exército, segundo o censo, é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, segundo os seus exércitos, é de 151.450 homens. Esses marcharão em segundo lugar. Depois marcharão
os exércitos dos levitas levando o tabernáculo no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que se acamparem, cada um no seu devido lugar, seguindo a sua bandeira. Do lado oeste acamparão os exércitos da tribo de Efraim, junto à sua bandeira. O chefe de Efraim será Elisama, filho de Amiúde, e o seu exército, segundo o censo, é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O chefe de Manassés será Gamaliel, filho de Pedazur, e o seu exército, segundo o censo, é de 32.200 homens. Depois virá a tribo de Benjamim. Abidã, filho de Gideone, será o chefe de Benjamim, e o seu exército, segundo o censo, é de 32.200 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, segundo seus exércitos, é de 108.100. Esses marcharão em terceiro lugar. Do lado norte acamparão os exércitos da tribo de Dan, junto à sua bandeira. O chefe de Dan será Aiezer, filho de Amizadai, e o seu exército, segundo o censo, é de 62.700 homens. A tribo de Azer acampará ao lado de Dan. O chefe de Azer será Pagiel, filho de Ocrã, e o seu exército, segundo o censo, é de 41.500 homens. Depois virá a tribo de Naphtali. Aira, filho de Enã, será o chefe de Naphtali, e o seu exército, segundo o censo, é de 53.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Dan, segundo os seus exércitos, é de 157.600 homens. Esses marcharão em último lugar junto às suas bandeiras. O número total de homens de Israel, contados de acordo com as suas famílias nos acampamentos, de acordo com os seus exércitos, foi de 603.550 homens. Mas os levitas não foram contados com os outros israelitas, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim, o povo de Israel fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles acampavam junto à sua bandeira e marchavam cada um com seu grupo de famílias e com a sua família. É gente demais, hein? E assim fechamos a nossa leitura de Levíticos, todo o livro de Levíticos. E vamos já iniciar, como iniciamos agora, né? O livro de Números. E entender porque esse chama Números, mas só por essas duas leituras já deu para ter uma noçãozinha, né? E vamos para a nossa análise sobre Levíticos 26. A recompensa pela obediência. Ele já começa ali no capítulo 26, já falando novamente, mais uma vez, sobre não façam ídolos, né? Nem imagens lavradas. E eu acho que isso era porque ele já sabia como o povo desvirtuaria fácil por causa de ídolos, para fazer outros deuses, e também por causa da cultura que eles estavam vindo, né? Então eles estavam vindo do Egito, que tinha já uma cultura de adorar ídolos, e estavam indo para Canaã, onde já habitavam pessoas que também adoravam outros ídolos, né? Então você vê que essa parte do comecinho ali reforça novamente. E esses ídolos, né? Então ele fala assim, não façam ídolos, nem imagens lavradas, nem construam colunas. Então é bem bacana, porque não é, às vezes a gente fala, ídolos é aquela estátua, alguma coisa, mas a gente às vezes idolatra muitas coisas, né? Muitas outras coisas. Às vezes até se prende a pedras. Essa pedra me dá sorte. Isso daí. Você acaba adorando isso, né? Essa coluna aqui ela também me dá sorte. Tudo isso que você vincula uma coluna, uma pedra, uma imagem com dar sorte, com aquilo te faz bem, isso acaba já sendo uma idolatria, né? Aí depois ele vem muito forte falando sobre a punição, né? De você desobedecer essas ordens. E quando a gente vai lendo, parece assim que Deus é um Deus super bravo, né? Que, nossa, vai cair praga sobre você, você vai ficar doente, vai arder em febre, você vai comer e não vai saciar a sua fome. E você olha e fala assim, meu Deus do céu, né? Mas isso daqui só vai acontecer se você errar na adoração, se você pecar sobre as leis, né?
Então, vamos dizer assim, você não precisa ficar com medo sobre essas punições, porque você vai caminhar certo. Agora, você precisa ficar com medo no Antigo Testamento, claro, porque se você fosse se desviar, se você fosse desviar, óbvio que você ficaria com medo, porque Deus já estava ali sendo muito claro nas leis dele, né? Isso é uma lei, isso não é um acordozinho, né? Isso haja desse jeito. Caso você não haja desse jeito, vai ter essas punições, né? E pensa só, você comer e não ser saciado da sua fome, você arder em febre e não ter cura, você ter lepras, né? Você ter doenças. Então, assim, para mostrar também o quão irado, o quão desagradável Deus sentiria se você desobedecesse alguma das leis. Então, assim, eu acho muito bacana que Deus ele é aberto sobre o que vai acontecer. É igual aquele pai mesmo, sabe? Ó, você é livre, você não é obrigado a fazer assim. Mas caso você faça, vai acontecer isso. Então, assim, nada ele impunha, só que ele falava o que poderia acontecer, porque eles eram um povo de Deus ali, um povo escolhido. Então, seria realmente como se fosse um pai mesmo, ó. Essa é a minha doutrina aqui da minha casa, você está caminhando comigo, então haja conforme as minhas leis. Agora, o outro povo lá, deixa que eles se virem, vamos dizer, com deuses dele, mas vocês são os meus filhos, o meu povo escolhido. Então não vá adorar outro Deus, porque sou eu que cuido de vocês, sou eu que estou te tirando da terra do Egito, estou te levando para a terra prometida, né? Então, haja conforme a minha aliança, haja conforme os meus, as minhas ordenanças, né? É aquela velha frase, é tipo, muita gente fala, né? Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então é como a Sayuri falou, Deus ele é bondoso, Deus é amor, Deus é misericordioso, mas temos que entender que com aqueles que já caminham com Deus, que já tem ali passos de fé, Deus vai cobrar mais da Tem gente, né? conhecimento, né? Quem já tem conhecimento, Deus vai cobrar. Então, assim, é como se você tivesse um amigo, como se tivesse num relacionamento e você tá andando com aquela pessoa junto. E o que que Deus sente ali quando você faz uma coisa errada? Ele se sente como uma traição, ele se sente como enganado. Da mesma forma que é num relacionamento com um amigo, num relacionamento conjugal. Então, é isso que ele, tipo assim, tá mostrando aqui. Não é que ele é mau, mas a partir do momento que você já tem uma relação com ele, que você já conhece ele, que você sabe da verdade, está caminhando com ele, e você pisa fora da linha, quando você sai ali, né? A mão dele vai pesar sobre você, porque o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele é misericordioso, ele nos perdoa, mas isso não impede, né? Não, isso não mostra que a gente não vai pagar por coisas que a gente fez, né? Não é, nós erramos e pronto, Deus não vai me perdoar mais, eu tô, tipo, ferrado. Não é isso. Se você pedir perdão de todo o seu coração, Deus vai te perdoar. Mas as consequências vão vir, não tem como impedir isso, né? Então, também não é para dar medo a vocês, mas para vocês entenderem o que é esse relacionamento, o que que é igual essa mão pesada de Deus, é realmente isso, de tipo assim, se sentir traído, se sentir enganado por quem já caminha com ele. No 27 que fala também aqui sobre dar, né? Fazer votos. E ele já entra começando falando sobre os dízimos, que é muito legal, né? Então, aqui ele fala sobre essa parte de você, se você der um filho, fazer um voto com Deus, falando assim, se você me der, tipo assim, uma pessoa que, exemplo, uma mulher que não engravida, ou um casal que não engravida, e fala, se você me der esse filho, eu farei um voto, né, que esse filho pertencerá ao Senhor, ou esse filho eu darei a você, ao Senhor. Então aqui ele fala o que que é essas moedas, essas pratas, é em relação a isso, a esse voto. Até hoje as pessoas fazem muitos votos, né? Mas naquele tempo você vê que era comum. Então por isso que coloca o valor. Se você fizer um voto igual a Sayuri, que é de 20 anos a 60, uma mulher, se eu fizer um voto em relação a ela, eu tenho que pagar lá tantas gramas de prata. Então era referente a isso, os votos.
E daí lá no final ele já começa a falar também sobre os dízimos. Então, tipo assim, tem muita gente que pergunta, né? O dízimo ele é uma coisa livre, mas se você for buscar na Bíblia, mais ou menos, o que ele fala sobre a porcentagem do dízimo, as pessoas falam, é 10%, é 5%, mas enfim, é o que está no seu coração. Isso daí é uma coisa, um caminhar, mas vamos indo aqui para a Bíblia, por que alguns falam que são 10% do seu salário você tem que dar como dízimo? Principalmente até por causa dessa passagem. Vai ter outras passagens também, mas ele fala de 10 animais, um pertence ao Senhor. Ou seja, um de 10 é 10%. Então, daí que começa a ter essa teoria, né? Que os teólogos então falam que o dízimo vem de 10%. E aí a gente começou já o quarto livro de Moisés, né? Números. E daí já no primeiro capítulo aqui a gente já consegue saber por que vai se chamar Números, né? Vai ser um IBGE aqui da Bíblia, para contar quantos tinha em cada tribo, né? Porque a gente não pode esquecer que eles estão peregrinando no deserto para ir para a Terra Prometida, estão indo para Canaã. Então ali foram separados em 12 tribos, né? Que eram os filhos de Israel, Jacó. E aí ali eles foram separados em 12 tribos, então eles precisavam saber quantas pessoas tinham e caso ia para a guerra, que consequentemente para dominar territórios eles guerreavam, tinha que saber quantos homens de cada tribo tinha que ir. Então por isso que eles começaram a fazer essas contagens por líderes de tribo, e ali a gente foi vendo, né, a quantidade de gente que tinha, mais de 600 mil homens contados só das outras tribos, tirando os levitas, tirando as mulheres, tirando as crianças, tirando as pessoas a menos de 20 anos. Era muita gente, né? Porque além disso tinham as crianças e os adolescentes. Então seriam 600 homens prontos para guerrear, né? É um exército gigantesco. Exatamente. E aí depois eles falam sobre a ordenança, né, dos levitas. Por que que os levitas que eram que ia cuidar do tabernáculo? Porque lá na parte onde estava em Êxodo, que eles saíram lá do Egito, Moisés subiu ao Monte Sinai lá para pegar a tábua da aliança com Deus, né? Que Deus estava escrevendo a tábua da aliança. E quando ele desceu lá, que Deus mandou ele descer após os 40 dias no Monte Sinai, o povo já tinha criado um bezerro de ouro ali para adorar, sendo que Deus, antes de subir para o Monte Sinai com Moisés, tinha avisado. Um dos meus mandamentos é: não crie escultura, não adore outros deuses. E aí passou 40 dias, o povo já estava adorando outros deuses. E aí Deus mandou Moisés descer lá do monte e falou: olha, o povo já desvirtuou, eu vou matar todo mundo. E Moisés intercedeu por eles para proteger, né? Só que quando desceu lá, Moisés se irou também, tanto é que ele quebrou a tábua da aliança ali e perguntou quem estava com ele, né? Quem estava para caminhar junto com Deus. E a tribo que foi junto, né? Foi os levitas. Então, foi quem foi para proteger Deus nesse caminhar junto com Moisés. Por isso que eles foram o povo escolhido para estar protegendo o tabernáculo, né? Que seria o lugar, bem dizer, onde que Deus ia habitar ali em meio ao povo de Israel. Por isso que eles não foram contados para ir para a guerra, porque a guerra deles era ali dentro do tabernáculo, de proteger, de não deixar ninguém entrar. E até se a pessoa entrasse ou tocasse, ia ser morto, né? Deus foi muito claro nessa ordenança. E era eles que tinham que desarmar o barraco ali, era eles que tinham que montar, era eles que tinham que guardar todos os utensílios. Então eram eles, os levitas, que tinham que cuidar de todo o tabernáculo, até proteger o tabernáculo, porque eles acampavam ao redor. As outras tribos foi mostrado como que tinha que ser separado, mas os levitas tinham que ficar ali em adoração ao tabernáculo, né? E não se preocupem, gente, eram muitos homens. A gente ainda aqui não leu sobre quantos levitas tem, mas eram bastante. Então eles davam conta. É, porque era a mesa, era a tenda, era a cortina, era muita coisa. E aí, o que que é o bacana também, né? Como que Deus também olha em detalhes, né? Porque ele sabia que aquele povoaréu ali tinha que se mover. E aí, quem que ia ficar responsável por quem? Como que ia se deslocar? Porque imagina,
Você tem seu filho pequeno, sai correndo lá na frente, e aí o outro vai e se mistura para lá. Como que ia organizar mais de 600 mil homens ali, né? Então ele foi separando em tribos, quem que ia a leste, quem que ia a norte, quem que ia a sul, para não ter essa bagunça. E às vezes quando for para a guerra lá, for na frente ali, né? E aí, não, vai você, não, vai você, não. Deus mandou você ir a sul, você ir a norte, você ir a não sei aonde. Então, para não ter essa bagunceira, e aí também ficar assim, não, eu vou ficar carregando o tabernáculo, eu não vou guerrear. Então, Deus que foi separando todo mundo ali para não ter discussão. E lembrando que eles estavam, né, os israelitas estavam no pé do Monte Sinai. Então, eles saíram do Egito, eles passaram ali pelo Mar Vermelho e daí depois eles pararam no Monte Sinai. Então, lá o tempo inteiro foi onde Deus deu as ordenanças sobre a construção do tabernáculo. Eles construíram, armaram o tabernáculo e eles ainda não saíram, né? Então ali Deus já está agora arrumando o exército dele, né? Arrumando ali os israelitas, porque ele está se preparando para levantar acampamento, levantar o tabernáculo e saírem caminhando. Então, antes de, né, tudo isso, daí ali Deus já separou certinho qual que iria à frente, qual que iria depois, tudo bonitinho, né? E é isso. É isso. É isso, gente. E aí, agora, vocês já vão receber no próximo episódio o nosso resumão de Levíticos, para você ver o todo ali em um vídeo só. Acho muito bacana para você também relembrar e fixar ainda mais aí na tua mente tudo que foi Levíticos e você também poder falar, ai, eu já sei sobre Levíticos. Nos vemos no próximo episódio. Já curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal e depois de inscrito já ativa o sininho para você ser avisado quando a gente compartilhar com vocês esse vídeo, né? Esse resumão de Levíticos. E já coloca aqui abaixo também o seu comentário, o que você aprendeu sobre essa parte do que a gente acabou de ler. E mais ainda também, a gente está te esperando lá no Ouvintes da Fé, hein? O link está aqui abaixo na descrição, o lugar para você ser ainda mais avivado, ter contato com testemunhos de pessoas que não só leram a Bíblia, mas como viveram. Então é algo mais testemunho mesmo, raiz ali. Ele é compartilhado de segunda a sábado, todos os dias você tem um testemunho novo ali para você ser avivado ainda mais na sua fé, você saber como se posicionar quando alguma coisa aparece aí na tua vida e você fala, e agora? Como que eu vou clamar a Deus? Como que eu vou me posicionar em oração? Tem alguém ali que já passou por isso e vai estar te ensinando também. Então, entra já nesse link, faça a sua assinatura e depois da assinatura você já vai ter acesso a uma comunidade no WhatsApp com pessoas fazendo esse caminhar junto com você, viu? Nos vemos no próximo episódio. Tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!